Vamos falar então um pouco agora sobre a corrupção doutrinária, aquilo que fizeram do batismo de dons trazido por Jesus Cristo, amando de Deus. Jesus, prometido há mais de 3.000 anos, encarnou entre nós para ser o verbo modelar e modelador, ensinar como viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele nos disse, provou, que Deus está dentro de cada um de nós e que, portanto, não precisamos buscar Deus fora. E Deus também não é aquele velhinho que fica sentado no trono lá distante, como quer que acreditemos todas as religiões profissionais. Deus é íntimo de você, está dentro de você. Jesus teve uma mediunidade sem medida. Ele tinha os espíritos ou anjos mensageiros de Deus subindo e descendo sobre ele o tempo todo. Por isso pôde realizar grandes maravilhas. Dentre elas, a ressuscitação de Lázaro, que já estava sepultado há mais de 4 dias, e Jesus o chamou e ele saiu da sua tumba e continuou vivendo para a glória de Deus. O que fizeram os religiosos profissionais? Começaram a chamar os dons do Espírito Santo de coisa do diabo. Agora, se os dons do Espírito Santo foram distribuídos por Jesus Cristo, que sempre disse: estou aqui em nome do meu Pai. Quem fala em mim é meu Pai, Deus. Então, se os dons do Espírito Santo é coisa do diabo, então estão dizendo que Jesus Cristo e Deus é o diabo? É isso mesmo que nós estamos ouvindo há mais de 1.700 anos. Com a criação da Igreja Romana no século IV, no ano de 313, feita pelo imperador romano Constantino Cloro I, criou-se um sistema brutal de corrupção da doutrina, cujo único objetivo era dominar povos, reis e nações. Criaram o falso perdão dos pecados e para isso instalaram padres naqueles ditos confessionários para ouvir a história e conhecer a história de todas as famílias do mundo. Ali ouviam, diziam que estavam perdoados os seus pecados, sendo que perdão de pecados nunca existiu. O que existe é a lei do equilíbrio, ou seja, você fez uma coisa errada, você tem que fazer coisas boas para compensar, ou a lei do peso específico. Não tem perdão de pecados. O que queria a igreja? Saber da vida de todos e arrecadar os bens das famílias mais abastadas para o patrimônio da igreja. Com todas essas confissões, passaram a ter conhecimento dos mais íntimos segredos das famílias, inclusive do seu patrimônio. Logo a seguir, forjava-se um processo de inquisição sob a falsa acusação de serem bruxos os membros daquela família. E eram queimadas nas chamadas fogueiras da Inquisição e, como consta no Estatuto da Igreja, os bens da família então passariam ao patrimônio da Igreja Católica Romana. E assim foi feito por séculos a fio. Morreu Constantino Cloro I, mas a sua criação, como é chamada no Apocalipse 13, a besta romana, prosseguiu e prossegue até hoje. E com ela todas as suas derivações. Hoje são mais de 8.000 títulos de igrejas pelo mundo. E cada um moldou a Bíblia ao seu humano estatuto, colocando vírgulas onde não tinha e dizendo mais coisas que não estão no Testamento Sagrado. Aprenda sobre a lei de Deus lendo o Evangelho Eterno, aquele prometido por Deus no Apocalipse 14, versículo de 1 a 6. Graças a Deus.